Olá, estamos começando mais uma edição do programa Assembleia do Campo. Hoje nós vamos falar sobre a entrada do Espírito Santo na rota do biodiesel. O Estado mostra que está bem atento e segue aí uma tendência mundial de busca por energias limpas e renováveis. Nosso entrevistado de hoje é o Márcio Adonis. Ele é coordenador do Programa Especial de Culturas Alimentares e Agroenergia do INCAPER. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bom, Márcio, vamos então começar falando sobre esse potencial do Espírito Santo para a produção de energia limpa. A gente tem aqui a cana-de-açúcar, né, a energia eólica, né, que é produzida por meio de ventos, e também a do pinhão manso. A produção do pinhão manso, ela acaba se destacando por quê? Bom, na realidade é o seguinte, a cultura do pinhão manso no estado do Espírito Santo é uma cultura nova. Então as pessoas ainda não têm aquela tradição. Tem muitas curiosidades, tem muitas pessoas falando coisas que realmente não são. Tem muita especulação. Mas essa cultura, fora o Brasil, na Europa principalmente, ela é muito difundida. Inclusive a base de produção de bioenergia voltada a biodiesel é com pinhão manso. Tem canola, tem couza, tem outras lá, mas o pinhão manso é forte na Europa. No Brasil, dos anos 2000 para cá, começou a aproveitar muito a potencialidade da cultura do pinhão manso. E recentemente, no estado do Espírito Santo, foi feito o lançamento do polo de pinhão manso, em função inclusive de pesquisas do próprio INCAPER, sinalizando a potencialidade do estado. Potencialidade essa que é uma verdade, é uma cultura que vai muito bem no estado. E eu não digo que será uma salvadora, mas é uma cultura que sinaliza um grande potencial para atender a demanda de combustíveis do governo federal. Até porque aqui no Espírito Santo, tudo que a gente consome aqui de biodiesel não vem daqui, né? Vem de outros locais. O diesel, hoje, por lei, ele tem um percentual de 5 a 7% de biodiesel. Uma parte muito grande desse biodiesel que é misturado ao diesel, ele vem da soja. 95% do biodiesel produzido no Brasil hoje é da soja. Aí depois vem resíduos de carcaças de bovino e tal, passando por outros produtos, inclusive o próprio óleo de soja reaproveitado, e depois vem mamona, e, por fim, o pinhão manso, por ser uma cultura que está sendo exercitada agora. E por que essa cultura ela se diferencia das demais em termos assim de produtividade? Ela é melhor, poderíamos dizer assim? Bom, a cultura do pinhão manso, em relação às outras que têm potencial, primeiro eu queria fazer só um relato para poder diferenciar. Claro. Tem várias culturas que têm potencialidade para fazer biodiesel. Só que grande parte dessas culturas são alimentícias. Então, se um dia alguém disser, estão tirando alimento para produzir energia, para veículos ou coisa desse tipo assim, pode ser até uma verdade. Pode ser até uma verdade no momento. A cultura do pinhão, em relação às outras culturas, é uma cultura perene. Ou seja, você plantou uma vez, acabou. Não precisa a cada ano plantar. Ela fica aí 100 anos. Ela se renova? Sim, você vai cuidando da cultura, né? Você vai cuidando da cultura até chegar num determinado momento que ela não tem potencial, você renova a cultura. Mas isso vai levar aí 30 anos, 40 anos, dependendo então, muito do trato. Né? O tempo de produção dela é muito alto. Isso. Né? Muito longo. Se nós compararmos com a mamona, que é uma outra cultura que tem um potencial para a produção de óleo, a mamona, a cada 2 anos, você tem que tirar e plantar de novo. Então, o custo de produção é maior. A qualidade do óleo não é tão boa quanto o óleo do pinhão para fazer biodiesel. A mamona tem seu valor para a indústria rifocinina, né, farmacêuticas e tal. O óleo, sim. Já o pinhão, não. O pinhão é para fazer combustível e pronto. Não serve para mais nada, né? Nada, nem alimentar. Muito menos. Ninguém vai ter coragem de tomar um óleo do pinhão. Porém,
A cultura ela sobressai não só pelo fato da quantidade de óleo produzido por área plantada ser maior que as demais culturas, mas é uma cultura que tem todo o embatimento social aqui no estado do Espírito Santo. Nós temos na região noroeste e parte da região norte o IDH muito baixo. Então essa cultura ela se adequa àquelas terras pobres, onde a cultura poderá ser explorada de forma econômica e, contudo, gerar um pouco de renda ou uma renda a mais para essas pessoas que moram nessa região noroeste e norte. Sem contar que a cultura vai bem no estado todo, mas prioritariamente essa região ela é sinalizada. Outra coisa, essa cultura ela pode ser utilizada em recuperação de áreas degradadas. Hoje, com o novo Código Florestal que está sendo avaliado e tal, tem aquelas áreas de preservação permanente que nós temos que readequar a legislação. Então tem que tirar de cursos d'água uma distância que pode variar de 30 até 500 metros, dependendo da largura do córrego. A gente tem que reflorestar, tem que preservar essas nascentes. E a cultura do pinhão se encaixa também, assim como a seringueira e outras, né? Então você pode ter um mesclado de recuperação daqueles solos que estão depauperados, degradados, e colocar essa cultura para que a erosão seja minimizada ou atenuada, ou então usar naquelas áreas de recuperação e voltar aquelas matas ciliares e tal, e usar também essa cultura como fonte. Bom, o senhor falou que pode ser plantado em áreas degradadas, né? Sim. No caso, por exemplo, do eucalipto, a gente não, né, pelo menos eu que não sou especialista nisso, não sei se é um mito, se é uma verdade, diz que se planta o eucalipto não nasce mais nada. Com o pinhão, não, é diferente. Pode-se plantar o pinhão, se a pessoa não quiser mais o pinhão, depois a área está pronta para plantio de outras culturas. Seria isso? Também tem que desmistificar isso aí. Claro. Não, o eucalipto não é assim, não. É uma cultura que ela é exigente em solo e água. Mas chegar ao ponto de dizer que o eucalipto ele depaupera um solo, coisa desse tipo, não. Então é um mito, não, né? Isso é mito. Isso é mito. Tanto é que tem pesquisas dizendo que nada disso acontece, né? Bom, com relação ao o peão, por ser uma cultura, a fisiologia da cultura é o seguinte, ela tem um crescimento de raiz muito rápido. Então, tendo condições, essas raízes, elas adentram o solo e ao adentrar, ela forma como se fosse uma teia ali dentro. Então, ela segura aquela área que está próxima a ruir. Assim, exagerando, tá? Próxima a ruir, a esmoronar, aquela área que está sendo degradada, carcomida com o tempo em função de erosões. Então, o crescimento rápido da raiz faz com que aquele barranco, seja pelo menos um pouquinho segurado, como se estivesse colocando um muro de pedras. Bom, a cultura estando fixada, né, e tendo, obviamente, condições de crescimento, e se o homem também ajudar um pouquinho, der um pouquinho de alimento, haja vista que essas áreas degradadas, pouco ou quase nada tem de alimento. Se puder fazer um manejo ambiental, essa cultura ela vai vingar, vai produzir, e além de oferir renda para o produtor rural, o produtor também vai ser beneficiado de forma, vamos dizer assim, indireta, pelo desgaste da área dele, que não vai perder ao longo do tempo. Aquela área que ele nunca trabalhou, que entra ano e sai ano, ele só está limpando e largando para lá, não está tendo retorno, ali ele vai ter retorno. Pode ser plantado em área de preservação permanente também? Pode. Pode, né? É um outro benefício para o produtor. O peão manso, ele é plantado do nível do mar, inclusive em regiões arenosas e salinas. Nas colônias portuguesas, eles usam a cultura do peão manso para fazer quebra-vento daquelas erosões de areia, aquelas dunas que são migrantes, eles usam peão manso. Ao invés de usar casuarina, como aqui na costa brasileira tem, lá é peão. Então você pode usar do nível do mar até, economicamente, algo em torno de 800 metros, para a produção. A cultura ela resiste a mais de 800 metros, porém não produz, tanto quanto na região baixa. Bom, Márcio, o Márcio esteve aqui no ano passado, no nosso programa, falando aí das primeiras iniciativas aí para poder
fomentar o polo de pinhão na região noroeste. No início da nossa entrevista hoje, você falou que esse polo já está concretizado, né, Márcio? Bom, onde esse polo está instalado? Bom, o polo hoje, ele foi lançado no dia 25 de março, em Colatina. O polo está instalado em Colatina. Depois do polo instalado, foi feito, através de um ato do governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, foi composto o comitê gestor desse polo. O comitê gestor congrega várias instituições, inclusive o próprio INCAPé, né? Faz parte desse comitê gestor, para que esse polo ele seja difundido, divulgado, e todos os atores que fazem presentes ao comitê gestor, de certa forma, vão alimentando em informações aqueles municípios que fazem parte do polo, para que a cultura vingue e tenha uma certa sustentabilidade no estado do Espírito Santo. Bom, Márcio, então o polo Colatina é uma referência, né? Mas tem vários municípios aí, vários produtores que já estão fazendo parte desse polo. Esse polo já começou a produção? Como é que está o andamento dos trabalhos? Não, como você falou, o polo ele está sinalizado, centralizado, né? De forma de referência Colatina, porque Colatina está próxima à região ali, norte, noroeste, 1 e 2, então é um município referência, né? Nós hoje temos aproximadamente 30 municípios inseridos, não necessariamente na região noroeste, mas temos um pouco mais da região até serrana, que faz parte. As ações com relação ao plantio do pião manso estão sendo feitas pelo governo do estado, através do INCAPé e a própria Secretaria de Estado de Agricultura, e uma empresa que foi instalada nessa região para poder fazer esse fomento, e dela, acredito que agora em 2012, ela vai instalar uma usina para processar o pião e fazer o óleo, que a empresa chama-se Novabra. Ah, sim. No caso, vai ser primeiro a empresa, depois a produção? Como vai ser isso? Não, concomitante. Tem um plano traçado no Estado, onde o governo municipal, ou melhor, os governos municipais, o governo estadual, através da Secretaria de Agricultura, entenda-se também INCAPé, e a própria instituição privada, chamada Novabra, tem metas de fomentar o plantio dessa cultura ao longo do ano, até 2015. Até 2015, nós temos que ter aproximadamente uns 30 mil hectares plantados. Ah, sim, é um trabalho ainda que, apesar do polo já estar implantado, é um trabalho que também está começando, né? Ainda não está produzindo pinhão no Espírito Santo. Não, tem alguns produtores, sim, que já estão produzindo, mas assim, em escala representativa, né, que tenha um peso, ainda não. Porque o fomento dessa empresa, ela está fazendo particularmente com os produtores. E todo produtor, independente da usina estar pronta ou não, eles estão comprando toda a produção. Entendeu? É uma coisa, como estou falando, é um trabalho de formiguinha no estado do Espírito Santo, porque ainda os produtores têm aquele conceito de que eu só vou plantar a hora que estiver pronto a usina. E isso atrasa um pouco o conceito nosso. Mas eu digo que a coisa está indo devagar e gradativamente a gente vai conquistando o espaço. Bom, Márcio, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Esse primeiro bloco chegou ao final, mas você não saia daí. O Assembleia do Campo volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Assembleia do Campo, que hoje está recebendo o Márcio Adonis, ele que é coordenador do Programa Especial de Culturas Alimentares e também Agroenergia do INCAPé. A gente está num bate-papo sobre energias renováveis, energias limpas. Bom, Márcio, no primeiro bloco a gente finalizou o primeiro bloco falando sobre como vai ser esse processo da extração do óleo, né, do pinhão,
que está começando a ser produzido agora no Espírito Santo. Como é que esses produtores eles vão ser selecionados, estão sendo selecionados para poder fornecer esse material para a Novabra, né, que é a empresa que vai fazer esse procedimento? Não, na realidade é o seguinte, são várias ações que estão ocorrendo no Estado do Espírito Santo. Existe o fomento público e o privado. O fomento público, ele está ligado à Secretaria de Estado de Agricultura em Capé, prefeituras municipais de agricultura, público, universidades, né? Aí a gente pode colocar a própria UFES, o IFES e outras universidades ou faculdades que tem no Estado do Espírito Santo, ou melhor, desculpe, no caso de público, né? Público pode ser estadual ou federal. Então, as universidades e os IFES, mais o governo do Estado. Isso é o público. O privado é a Novabra, fazendo o trabalho dela, de fomento, onde é contratuado junto com o produtor áreas e produção. Um exemplo, ele chega com o produtor, uma vez querendo ingressar nesse fomento, faz um contrato por um determinado tempo, e nesse contrato tem várias cláusulas e o mote é mais ou menos o seguinte: a empresa compra tudo que foi produzido e paga-se o preço justo do momento ao produtor. Aí que vem o esclarecimento. Muitos produtores ainda não entraram no programa por questões até de não conhecerem direito, ou mesmo por estar pé atrás com a cultura, porque é uma cultura nova, eles não estão acostumados com café, com milho, mas pinhão não. Ainda mais produtor, que é todo desconfiado. É desconfiado. Então, eu acho que o seguinte, eu particularmente vejo o seguinte, se tiver uma empresa que compre tudo aquilo que eu estiver produzindo, eu não quero saber se ela vai montar uma fábrica, se ela vai vender, exportar, moer... Jogar fora. Eu não quero saber. Eu quero saber o seguinte, eu vou produzir, alguém vai comprar. Eu vou ter lucro? Vou. Beleza. Se eu não tiver lucro, não a pergunta do momento seria essa, né? A questão do preço. Porque já que tem apenas uma empresa por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. Aí ficaria um preço que a empresa quisesse pagar para o produtor. Mas se o senhor não, mas a coisa é mais regimentada, padrão, né? É padrão. Eles seguem... mais ou menos um referencial do petróleo. Eu não tenho muita propriedade para falar da Novabra, embora conheça os diretores, porque eu não sei o estatuto direito, eu não sei como é que eles estão fazendo de fato o fomento junto com o produtor. Eu sei as linhas, né? Eu não tenho essa propriedade de falar por eles, mas digo que eles estão agindo, vamos chamar assim, não é o termo boa-fé, mas é boa-fé. Eles estão sendo muito sensatos com o fomento que estão fazendo. Agora, a credibilidade por parte do produtor vem devagarzinho. Eu cito um exemplo até para fazer uma comparação. Cerca de 30 anos atrás, quando falava-se em café Conilon no Estado do Espírito Santo, todo mundo dizia que era utopia, era uma porcaria, que o bom era o arábica e tal. Hoje o Conilon é a bola da vez. Hoje não, já tem décadas aí que é a bola da vez. Quer dizer, todo aquele conceito foi desmistificado. Então, eu acho que a própria população, não só do Estado do Espírito Santo, mas de um modo geral, tem que quebrar um pouco esses conceitos e esses preconceitos com relação àquilo que não conhece. Eu costumo dizer lá no Incapé o seguinte, eu trabalho com isso aqui há 10 anos. É uma história longa, mas o peão manso ele está aí, pelo governo federal, homologado, graças a um trabalho que nós do Incapé fizemos. Porque até um certo tempo ele era ovelha negra. Aí nós provamos que aquilo ali não era bem assim. Então foi homologado. E depois o governo federal, através da Embrapa, criou a Embrapa Agroenergia e tal, e hoje tem uma Embrapa só para trabalhar com peão. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, a coisa é tão boa de trabalhar, eu vejo tantos benefícios lá na frente. Por isso que eu estou trabalhando, tem mais de 10 anos. Se a coisa fosse ruim, se a cultura não sinalizasse, e se nós não dessemos esses links para o produtor, para ele não errar tanto, eu já teria puxado meu carrinho há muito tempo. Ia trabalhar com outras culturas alimentares, enfim, largaria isso para lá. Mas eu acredito. Você como pesquisador
Eu acredito, e nossa equipe, agora eu falo em nome do INCAPER, e falo em nome da nossa coordenação, nós acreditamos no trabalho. Tá certo que tem muita coisa para ser mostrado, muita coisa para redescobrir, tem muita coisa que não está clara porque é uma cultura nova, pouco pesquisada, mas nós estamos fazendo o melhor para chegar para o produtor rural e falar bem assim, ó, meu amigo, o caminho das pedras é esse aqui. Pode ser que lá na frente a gente mude o rumo, ó, agora o outro caminho das pedras é esse. Mas o produtor pode ter certeza que o governo do Estado, a pesquisa do Estado do Espírito Santo está linkada, está antenada para que o produtor não tenha nenhum tipo de dano. Nenhum tipo de dano com relação à cultura ou informação em relação à cultura. Ele pode ser que tenha danos com relação aos tratos culturais, o manejo por parte dele. Agora, por falta de informação, não. Tanto é que, recentemente, nós lançamos uma cartilha dizendo o que deve e o que não deve ser feito com a cultura do peão manso no estado do Espírito Santo nesse momento. Vamos chamar de versão 1. Pode ser que ano que vem tenhamos a versão 2. Assim como hoje, fazendo também a comparação, a cultura, a recomendação de adubação no estado do Espírito Santo, nós estamos na 5ª versão. Já tivemos a 1ª, a 2ª, a 3ª, nós estamos na 5ª. E hoje nós estamos na 1ª do pinhão. E o nosso trabalho segue. A nossa equipe é coesa, os profissionais são muito bons, de renome, são dedicados. E eu fico até feliz em coordenar pelo menos esse programa. Eu acho que o caminho nosso está traçado, e está traçado com o rumo certo. Quando você fala que existe duas linhas de fomento, né, a pública e a privada, entra a pública nesse momento aí também, né, de conscientizar o produtor, de fazer as pesquisas, que na verdade não dá, por exemplo, para poder utilizar pesquisas de outros locais por questão de clima e solo, ou daria para, de repente, apresentar aí alguns resultados de outros locais que já fazem a produção do pinhão. Não, a história é o seguinte, como você falou, a cultura se comporta em função do ambiente. Aquilo que vai bem no Tocantins não vai bem aqui. Aquilo que vai bem na Paraíba não vai bem aqui. Pode ser que aquilo que vai em Janaúba, Minas Gerais, que vai bem em Janaúba, vá bem aqui. Ou que lá em Rondônia, o material de Rondônia pode ser que vá muito bem aqui também. Isso fala do trato cultural também, né? Trato cultural também. Mas a interação que a gente costuma chamar de genótipo ambiente, quer dizer, aquelas características que a planta tem em função do ambiente, clima, quente ou frio, solo ruim ou bom e tal, enfim. Esse tipo de trabalho a gente está fazendo no Estado já tem 10 anos, a gente já está sinalizando, agora até antecipando uma informação, nós vamos lançar como se fosse um mapa de cada município, dizendo o tipo de solo, onde que vai bem e tal. Isso é um trabalho que o INCAPER está fazendo através de outros colegas, de outras linhas, quer dizer, a nossa semente foi lançada. Então hoje já tem mais outros entusiastas puxando informações para poder enriquecer esse trabalho nosso. A cultura, ela tem que ser bem analisada. As informações que a gente recebe de fora, às vezes não condiz com a realidade nossa. É por isso que nós estamos viabilizando e validando informações e tecnologia, né? Inclusive trabalho com outras universidades e faculdades, visando, contudo, cruzar esse tipo de informação e ver o que é de melhor para a gente. Dá para o Espírito Santo ser autossustentável, né, na produção de pinhão manso para produzir biodiesel e também, sei lá, sonhar em exportar isso depois? Olha, se nós fizermos um cálculo das áreas degradadas que tem no estado do Espírito Santo, se bem que é um cálculo hipotético, mas que serve de reflexão. Se nós pegarmos as áreas degradadas que existem no estado do Espírito Santo, pegarmos 20% dessas áreas e plantarmos pinhão manso, nós atenderemos a demanda de biodiesel B7, que é 7% de biodiesel ao diesel, atenderemos a demanda anual do estado do Espírito Santo, a demanda anual do estado do Rio de Janeiro, parte da demanda de Minas Gerais e parte da demanda da Bahia. Só com as áreas degradadas que tem no estado do Espírito Santo. Bom, isso aí é um cenário interessante, só que muito difícil de fazer.
né? Porque tem questões diversas e tal, enfim. Mas se nós chegarmos a uma conclusão, um exemplo, 40 mil hectares de peão manso, aproximadamente, no estado do Espírito Santo atende a nossa demanda de biodiesel. 40 mil hectares. A nossa demanda. O problema é chegar até esses 40 mil. Mas nós vamos chegar. Qual a previsão? Isso eu não sei. Mas de acordo com o trabalho que você já vem fazendo, né, ao longo de algum tempo, de alguns anos aí, existe uma meta que Sim. deve ser atingida, né? Qual é a meta hoje dos profissionais, não só dos profissionais do Incaper, né, dessas pessoas que trabalham para o Estado, mas também para essas pessoas que estão da área privada, que estão engajadas nesse segmento? Qual é a meta? O setor privado, né, com o apoio nosso, né, tanto da Secretaria de Agricultura quanto do Incaper, especificamente, sinaliza ali no ano de 2015 ter algo em torno de 25 mil hectares. Essa é a meta traçada. E nós temos a nossa participação, embora seja menor em relação ao fomento, né, porque eles vão precisar da matéria-prima, mas é isso que a gente está imbuído, né, em fazer unidade de observação, mostrar para aqueles produtores, tipo São Tomé, que eu quero ver para crer. Então, em cada município da região noroeste nós vamos colocar uma unidade, já estamos instalando unidade de observação, para que as pessoas possam ver. Estão fazendo campos de produção de sementes, né? Ao invés de trazer esse material de fora, e muitas pessoas trouxeram material de fora e está dando problema aqui. Então nós somos apaga-fogo. Então eu digo o seguinte, aquelas pessoas que quiserem realmente ser inseridas nesse programa e tal, que procurem ou Incaper, que procure a própria Novabra, que a gente disponibiliza o material para eles testarem. Dá a semente. Eu não digo a muda, mas a semente é tão fácil fazer, a muda, né? Ou planta-se direto e ele vai avaliar. Agora, se quiser saber um pouquinho mais, nós temos as nossas unidades de pesquisa e observação, é só marcar, a gente faz uma visita lá e de lá tenta dirimir as dúvidas que as pessoas têm. Mas eu particularmente vejo que a cultura, ela está crescendo, ela está ganhando corpo gradativamente. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, pelas informações. Tá bem, Márcio? Tá ok, eu que agradeço e na próxima, se me convidar, eu venho de novo. Claro que convido. Encerramos aqui mais uma edição do programa Assembleia do Campo. A você que esteve conosco, muito obrigada pela sua companhia e eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá.